Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos à palestra Residentes e Sua Importância. Interessante, no primeiro dia aqui, acho que foi alguém que perguntou, não sei se foi, acho que foi o Doreni, né, que perguntou, ele não vai ter uma palestra só com DJs e tal? Pois é, bem-vindos à palestra só com DJs. Nós temos um tema aqui para analisar interessante sobre residência. E, na realidade, eu acho que existem dois caminhos para a gente analisar isso, essa palavra residente, né? A gente tem, talvez, o prisma micro, que seria falar sobre o DJ residente do clube em si, e talvez expandir um pouco mais e falar do DJ residente como DJ local, né? Eu acho que no primeiro dia a gente teve algumas discussões sobre o gringo que vem, o DJ local que tem o nome pequeno, o gringo grande, não sei o que lá. Eu acho que certamente... Alô? Vocês estão ouvindo bem atrás? Não, o microfone parece que... Sabe que nem o cara do som do clube, no fim da noite, que vai abaixando o som devagarzinho? Eu acho que ele está abaixando o meu som também. É o residente. Então a gente tem um time aqui só de fera, como vocês podem reparar, representantes de... Vou falar sem microfone, então. Tá saindo? Então beleza. Vem o ouvido. Deixa eu pegar uma clínica aqui, deixa eu ver, peraí. Muitos anos de residência, né? Então, nós temos lá na ponta o Victor Mora, queridíssima figura de todos, Lucas de Nápoles, aqui falando com todo mundo. Valeu, obrigado. Sandro Valente, o Leozinho e o Rodrigo Ferrari. Todos eles com bastante história para contar. Eu só queria, antes de começar, eu vou pedir para cada um falar um pouco, se apresentar e talvez, já aproveitando, sem se estender muito, dizer se é residente de algum lugar ou não e mencionar as possíveis ex-residências. Eu só queria, antes de começar a debater, lembrar um negócio que eu estava vindo no carro pensando. Antigamente, bom, eu toco há 30 anos, né? E naquela época, não, tocar mesmo há 34, profissionalmente há 30. Na verdade, existia meio que uma residência forçada, né? Porque os DJs eles eram funcionários daquele clube, só tocavam naquele clube e não existia essa questão de viajar ao Brasil, ir para lá e para cá. Então era uma residência praticamente forçada, mas é engraçado que essa palavra não existia. A palavra residência, acho que se não me engano, veio da Inglaterra no meio dos anos 80, quando realmente essa coisa da residência começou a se difundir e os clubes passaram a agarrar mais os seus DJs para não deixar eles tocarem em outros lugares. E começou essa história de resident. Então é bom a gente lembrar que houve essa transição, digamos aí, mais ou menos, no meado dos anos 80, quando isso começou a existir. Então vamos começar lá pelo lado, vamos começar de lá para cá. Bora. Boa tarde, bem-vindo ao RMC. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Vitor Mora, eu sou do interior de São Paulo, de Sorocaba, e eu sou residente da Anzu Club. Na verdade, eu comecei a tocar em 96, como brincadeira, indo em festas, e comprei um equipamento de som, comecei a fazer festinhas de amigos, e daí tocando em festas maiores, até chegar a Anzu, onde eu sou residente ainda, porém mudou, né? Antes eu era residente, tocava todos os dias, hoje só uma vez por mês. Eu acho que até, só para não prolongar muito, mas o residente próprio mudou muito. Os clubes hoje em dia gostam de ter alguns, e não só fixo a um só, que era o que dava totalmente o começo, meio e fim da casa. Mudou muito isso. Então, para os clubes também é legal, e também os DJs, com o crescimento, isso aconteceu muito, né? Dos clubes não conseguirem mais segurar esse DJ todas as noites, porque o DJ foi tocando mais, e aquela casa não suporta mais ter ele toda semana. Luca? Muito boa tarde, eu sou Luca de Nápoles, eu sou italiano, mas já moro aqui constantemente, direto, desde o ano de 2000. Comecei também em 96, meio que querendo imitar o meu irmão, um mimo. E desde aí eu gostei, mas em 2000 realmente decidi ser DJ. Sou residente da Pachabúzios há 6 anos. Tive outras residências anteriores, mas geralmente, exatamente como o Mora falou, nem sempre os clubes queriam um. Começaram a optar por vários e por aí fui também indo para outros lados. Mas é muito essencial, eu acho que hoje em dia a residência é muito importante e é um assunto a ser muito abraçado dentro desse cenário atual. Mas vou deixar agora as apresentações próximas. Bom,
Meu nome é Sandra Valente, sou carioca, tenho 39 anos, Garoto. residente do Privilégio. Em março agora faço 11 anos de residência. Ei. Foi. Então, faço 11 anos de residência e, pô, já tive outras residências anteriores ao Privilégio, só que as coisas há 11 anos atrás eram bem diferentes, né? E dou um valor muito grande a isso, ao clube que eu trabalho. Toco em várias ligas fora o Privilégio, mas a minha fortaleza é o Privilégio, porque eu aprendi muito lá dentro e tenho certeza que as pessoas que passam por lá, temos mais 2 residentes também no Privilégio, que é a Amanda e o Otávio, e o Marquinhos. Porque não tem jeito, né, cara? Otávio, um momentinho. Olha pra ele, ele me olha. Esqueceram de avisar que era proibido os donos dos clubes estarem aqui na palestra, mas tudo bem, tá perdoado. E essa galera toda que está aqui já passou por lá, e eu tenho certeza que a gente vem fazendo um trabalho muito legal, e isso me dá muito prazer. Vamos, Leozinho. Oi, tudo bom, pessoal? Meu nome é Leozinho, eu sou de Curitiba e eu sou residente do Arung, desde quando o clube abriu, e sou residente da Beehive também em Passo Fundo. Antes desses clubes eu fui residente da Rave, que era um outro clube em Curitiba, e fui residente da Vibe também, que era um outro clube em Curitiba. E assim como o Mora falou, um negócio que tem que perceber é que esse lance de residência mudou muito nos últimos 15 anos. Porque até antigamente, como o mercado de DJ era muito escasso, os clubes se abraçavam no DJ porque eles não tinham muitas opções mesmo de artistas. E à medida que o mercado foi crescendo, que esses residentes começaram a ganhar projeção em outros lugares, começou a haver essa mudança. Então, hoje, é comum que um clube tenha mais do que um residente e é comum que esse residente não se apresente todos os dias no clube. Boa, Léo. Boa tarde, galera. Eu sou Rodrigo Ferrari, de São Paulo. Comecei minha carreira em 92, passei por alguns clubes como residente. Muita gente me conhece pela minha residência em São Paulo, na Pachá. Hoje eu faço um trabalho com Creamfields Brasil. Enfim, e a gente tem, como o pessoal falou aí, vários tipos de residência, né? Antigamente, como o Mora citou, era um cara que passava a noite inteira no clube. Muitas vezes a gente nem teve convidados no clube, o residente fazia a noite inteira. E a gente tem hoje outros tipos de residência, não só semanais, como mensais, ou vale citar também outras residências por temporadas, como a temporada de Ibiza, por exemplo, que a gente fala de residências até que são as principais atrações das noites. A gente fala de residências de labels também dentro dos clubes, que trazem diferentes atrações, mas assinadas pelo label. É isso aí. Vamos lá? Vocês veem como era. Antigamente o cara tocava sozinho, ficava implorando pro dono da boate deixar ele tocar em outro lugar. Hoje o cara fica implorando pro dono da boate para ele tocar, porque tem mais de um residente, né? Então, eu sei porque eu também sou residente. Aliás, boa tarde, meu nome é Rodrigo Vieira, sou residente da Green Valley, por isso que eu estou aqui, inclusive intermediando essa palestra, que eu acho que eu também posso colaborar um pouco. Existe uma situação que eu queria que vocês analisassem um pouco, que é a questão de você ser residente do Clube X e essa sua residência te ajudar a abrir portas em outros lugares. É óbvio que isso acontece, e acontece comigo, deve acontecer com vocês. Algumas vezes as pessoas usam de modo errado até isso, né? Por exemplo, Leozinho, residente do Arung. Aí o Leozinho vai tocar em Manaus, o cara bota o logo do Arung gigante, parece uma festa do Arung, e não é, né? Vocês passam por isso? Vocês têm um comentário para fazer sobre isso? Isso acontece? Não? Como é que acontece isso na vida de vocês? No meu caso, observação no e-mail, jamais usar a logo da empresa que eu trabalho. Mas é que muitas vezes esse e-mail aí é passado, né? Eles preferem, às vezes, usar aquela logo grande, porque vai acabar ajudando muito ele na promoção. Isso acontece, já aconteceu muito comigo. E eu acho que é mais de um toque, né? Mas tipo, eles sempre querem aproveitar esse gancho do clube. Já aproveitam porque o release já está contando, né? Tudo mais, sempre eles colocam um pequeno, mas eu acho que muitas vezes eles querem aproveitar assim desse nome. Acho que a gente tem, quanto maior for a marca que a gente for ligado, né? A gente
tende a ter mais problemas com isso, né? Chama mais atenção do público, mais atenção do cliente, mais atenção do seu contratante, sempre por se tornar uma coisa mais interessante como promoção. Eu tive muitos problemas por ter trabalhado com algumas marcas internacionais. A Pachá é um bom exemplo. O Luca deve passar por isso também. Enfim, a gente tem isso em contrato, mas, como o Mora falou, enfim, e-mails ou contratos, enfim, passam batido. A gente tem que mandar tirar do flyer, enfim, coisas assim. Olha, eu vou ser sincero, eu passo por isso, mas eu não vejo problema nenhum, na real. Se ele pagar meu cachê e eu tiver que tocar, tá tudo certo. Quer usar a logo da Live Zalupo, do Arung, usa. Resolva lá com o clube. É isso que eu ia te falar. Na verdade, o problema não é nosso, é do clube, né? Por isso que eu ia aproveitar e perguntar, já que o nosso amigo Otávio Fagundes está aqui, sócio proprietário da Privilégio, você tem alguma recomendação com seus DJs sobre esse uso da marca Privilégio em outras gigs? Existe uma determinação? É interessante a gente saber ou não? Não, tem sim, ou seja, manter a vigilância, na verdade, tem que vender a atração, né, e não como label de clube, é isso. Ficar atento. Algumas vezes o clube já teve que interceder e tira imediatamente a nossa logo do ar, porque é propaganda enganosa, não é uma festa do clube. Rapidinho, só uma coisa. Mas vocês colocam isso vocês vendem a si próprios como residentes do lugar tal. Vocês vendem. Faz parte. Então. Facilita, então. Deixa eu terminar. Facilita, então, para poder comprar vocês. Na hora, vocês não querem que use isso? Não estou colocando em questão se a gente quer que use ou não. Eu, também, por mim, não tem nada. Eu só acho absurdo, né, o cara pegar e se usar dessa informação, em vez de colocar, por exemplo, botar lá, sei lá, Mora, eu acho que é uma Residente Azul, o cara botar logo do Azul, apresenta Mora, como acontece várias vezes. É uma coisa meio que natural. Se você for pensar no Rodrigo Vieira, vamos citar seu caso, certo? Ele teve um relacionamento de anos com a Pachá, mas ele nunca vai, sempre que quiserem, eles vão vincular o nome dele com o Pachá. Ele já não é mais, hoje em dia, a Pachá, não é? Vamos dizer, mas o nome que ele teve com o Pachá manteve esse relacionamento. Então, os clubes vão contratar o Rodrigo Vieira, vamos ver o release dele. Tocou em tal, residente da Pachá. Pronto, é o logo da Pachá que o cara vai querer. Eu acho que é uma coisa que puxa a outra, na verdade, isso aí do residente. Assim, as coisas fogem um pouco, né, da parte dos contratantes, mas há meios, exatamente como o Mauro também falou. Na minha parte, por exemplo, como alguns também devem usar, pode-se fazer o uso de um template de flyer e, contratualmente também, você onerar o clube, a um exemplo, R$10 mil de multa em uso da marca indevida. Isso também ajuda. E na hora que você manda o e-mail, no corpo do e-mail, você já informar, atenção à cláusula tal, e repetir a cláusula no corpo do e-mail. Isso me facilitou muito. Eu tive esses problemas, como o Rodrigo também teve. Logo de Pachá, ela não pode ser usada, infelizmente, mas podemos dizer que é um Pachá, Búzios ou São Paulo, enfim, mas a cereja não pode. Me facilitou nos primeiros 2 anos dessa forma. Aí cabe as ferramentas que você quer usar. Mas é bem complicado. E só para responder o que o Memê perguntou, na verdade, é interessante sim para o artista, ajuda o artista, me ajudou bastante também. São labels grandes, que muitas pessoas não vão conhecer o seu nome, mas vão conhecer o nome do label, vão conhecer a cereja, como ele falou. Enfim, ajuda. É importante que o residente, na sua posição, esteja protegido contratualmente, para que ele não tenha nenhum problema, enfim, em relação à marca, seja ela nacional ou internacional, para que não venha para cima do artista. Mas e aí é o que o Léo falou. Eu tenho a impressão que esse problema vem diminuindo ao longo dos anos. Já foi pior 5, 6 anos atrás, né? Já não está mais tanto. É porque hoje em dia a velocidade da informação infinitamente superior. Então o cara postou um fly em 3 segundos e já recebe alguém falando, olha aí, cuidado, né? Uma outra coisa que eu faço também é porque, além do problema do clube, como eu tenho o projeto da Live Zalup, então acontece de contratante que contrata eu, Fabrício e o Rodrigo para fazer sets separados e ele divulga como se fosse Live Zalup, o que é uma sacanagem. Daí, nesse caso, a gente quebra a perna do contratante tocando um som que não é da Live Zalup. Tipo, ele fez tudo, está esperando uma coisa, que ele vai chegar lá, cara, é gato por lebre, não é aquilo que ele comprou, entendeu? Então, acho que isso já faz a galera se ligar um pouco, pelo menos quando a gente fez isso, o cara nunca mais deu esse mole, entendeu? De fazer essa malandragem, não, vou buscar separado e falo que é Live Zalup. Pois é.
Outra coisa também, eu acho que a partir do momento que você é convidado a ser residente de um clube, é um excelente sinal, é sinal que você basicamente agradou muito a casa, agradou a clientela, né? E existe uma responsabilidade, né, de você segurar essa bandeira, né? Pô, eu sou residente daquele clube ali. Queria que vocês comentassem assim um pouco como é que surgiu essa residência e como é que foi essa conquista e como é o convívio com os outros residentes da casa. Eu até que mencionasse até os nomes deles, por favor. Bom, no começo, na verdade, eu tocava em muitas festas na região de Sorocaba interior, até que um dia o Miltinho, que é o dono da Anzu, estava em uma das festas e gostou do meu som. Isso foi bem no começo da Anzu, onde eles estavam tentando fazer a Anzu virar só eletrônico, que até na época era meio misturado. Tinham 2 ambientes, porém era misturado. Então, ele queria me trazer para a Anzu para tentar fazer uma pista de house. Então, foi a ideia. Então, eu tocava durante 1 hora. Bom, isso que teve um teste, né? Na verdade, ele um dia me chamou para ir à tarde na Anzu e falou: não, toca lá para ouvir você tocar um pouquinho. À tarde, só eu e ele. Tipo, um negócio que eu falei: meu Deus do céu, tremia feito uma vara ali. Meu Deus, foi tenso, mas tudo bem. Aí toquei, ele gostou, e eu passei a tocar 1 hora por noite. Então, tinha um DJ residente que chamava Nilson, e ele fazia a noite toda, e no meio eu tocava 1 hora de house, que na época era o house mais comercial que tinha, mas era aquilo que a gente foi tentando e introduzindo no clube. E daí passei para 2 horas, e isso era numa pista menor que tinha na Anzu. Depois que ele foi tentar passar o som eletrônico para a pista de baixo, que é uma pista para 2.000, 3.000 pessoas. E daí foi a mesma coisa, 1 hora por noite, depois 2, depois que a gente virou mesmo a bandeira e a Anzu virou o eletrônico mesmo. Daí as 2 pistas passaram a ser eletrônico, lá embaixo um pouco mais pesado, por ser maior e tudo mais, e lá em cima mais house, mais... Inclusive o Rodrigo pegou uma residência lá por muitos anos também, mas foi isso, foi uma época de transição da música, onde eles estavam tentando adaptar a música eletrônica num clube, vamos dizer, do interior, que não era tão fácil. E, além de você, tem outros residentes atualmente, Anzu? Tem mais 2 residentes, Anzu. Quem são? O Soldeira e o Ulisses Nunes. Luquinha? Bom, eu, como eu disse, eu já tinha outras residências, mas fui parar na Pachabuzos por um acaso. Exatamente um acaso. Um belo dia, na época o residente era o Dacate, ele estava tocando numa gig fora, o DJ contratado, que eu não sei até hoje quem era, teve uma fatalidade, passou mal e não havia nenhum DJ disponível no mercado naquele dia ao qual eu havia decidido ficar em casa, quis tirar uma folga de sábado, que é muito raro, a gente precisa fazer isso de vez em quando, e por um acaso fui parar na Pachabuzos, mesmo que conhecendo o Mário já há alguns anos e ainda não havia tido a oportunidade de ter fechado algum booking com ele. E desde essa noite, como fui tocar e recebi milhões de elogios, começou. Era setembro de 2008 e passou 1 ao mês, outubro, novembro, e em dezembro decretamos uma residência, né, que vem durando até hoje. Hoje em dia eu sou o único residente e algumas noites eu abro e fecho, algumas noites só abro, algumas noites só fecho, enfim. Depende muito da noite em si. Sandrão, como é que o Otávio apareceu na sua vida? Então, cara, eu, já tinha me mudado daqui da capital para o interior do Rio e tocava numa casa lá e era coordenador artístico de uma filial da Jovem Pan, que é de um dos sócios do Otávio. E aí, o privilégio de Juiz de Fora já existia. Eu já estava já ia fazer o seu 2º ano quando eu entrei. E aí teve a necessidade lá, enfim, ia precisar, o Otávio queria alguma coisa diferente, aí ele não estava satisfeito na época com a música que estava rolando na casa, enfim. E aí me sondaram e aí eu acabei indo. Foi terrível o começo. Porque, tipo assim, né, cara, eu estava em Juiz de Fora, carioca, era, até eu entender e eles me entenderem, foi complicado. Mas, vou fazer 11 anos. Lindo, 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 lindo. Boa.
Leozinho, Tem mais dois a residentes. tua história de residência no Arung se mistura com a história do próprio Arung, né? Na verdade, eu tive pistolão, né? Eu não vou mentir, cara. Eu tive pistolão. Antes de começar a tocar na Arung, na verdade, cara, antes de começar a tocar, eu já era residente. Eu nem era DJ, cara, ó, tu vai ser o residente. Então eu tive esse pistolão aí. Mas cara, eu comecei também por incentivo do Gustavo, aprendi a tocar, daí, enfim, a minha história de DJ se confunde com a história dele de empresário. Eu estou no Arung desde quando abriu. E engraçado é que hoje todo mundo fala do Arung como templo e tal, só que naquela época eu era o DJ que emprestava o nome pro clube, porque, quando abriu o clube aquilo era uma loucura, uns caras de Curitiba no meio da praia, não vai dar certo isso aqui. Mas é muito bacana, pô, a Marradone está lá no clube até hoje. E, cara, tem uma galera de residente, eu não sei nem se eu vou conseguir lembrar todo mundo. É a Aninha, o Léo Janeiro, tem eu. Ratier, Albuquerque. O Ratier, o Borgergen. HNQO. O Mandi, o Conte, sei lá. Cretini Lazarente. O Fábio, Cretini Lazarente também. Pois é. Vamos então fazer agora, assim como eu falei no começo, vamos passar essa conversa toda para o outro lado agora, que é... desculpa, Rodrigo, porra. Vai, desculpa. Não fica muito diferente. Obrigado, a história. Viu? É bom ter a mulher controlando a gente ao vivo, né? Obrigado, amor. Não muda muito a história. Na verdade, minha primeira residência, a história é só um pouquinho diferente, foi a partir de um campeonato de DJs que a gente teve no Clube IP em São Paulo, em 1994. E a partir daí, eu fiquei em segundo lugar no campeonato. Na época, quem ganhou foi o DJ Santiago, que hoje não está tocando mais tanto, mas muito conhecido da galera aqui. Leozinho tocou muito com ele. Pô, grande Sam. E, enfim, eu fiquei em segundo lugar, mas o clube me convidou para trabalhar. Eles convidaram o Santiago para trabalhar num clube novo que eles estavam abrindo e me convidaram para trabalhar no clube, na boate do Clube IP. A partir daí começou meu trabalho como residente. Foi onde eu tive a maior escola. Eu peguei logo de cara uma pista para 3.000 pessoas. Era bem assustador. Eu tinha, enfim, 15, 16 anos. E a partir daí trabalhei em algumas outras... Exato. Vinil, aquele mixer Gemini de 2 canais, sem equalização e tudo mais. E a partir daí eu tive uma segunda residência num clube chamado Biosfera, na extinta Rua Franz Schubert, em São Paulo, onde tiveram vários clubes. Passei por outros lugares também, enfim, até chegar em Pachá. Pachá foi uma história interessante também. Eu trabalhava para o grupo que trouxe a marca da Pachá para o Brasil, num outro clubinho para 200 pessoas. E foi aí onde esse grupo, enfim, me deu a confiança e me convidou para trabalhar quando eles trouxeram a marca. Começou a partir de festas da Pachá no Brasil, antes do clube, e depois no clube, efetivamente. Hoje eu estou exercendo um trabalho diferente de residência, um trabalho junto ao Creamfields Brasil, que é um festival que acontece uma vez por ano, por enquanto em Floripa, aconteceu agora dia 25 de janeiro. É um festival num formato pequeno para festivais, festival para 15.000 pessoas. E o trabalho de residente tem um outro lado interessante, porque apesar de ser uma festa por ano, acontece um trabalho durante o ano todo de curadoria, enfim, escolha dos artistas, busca de material, enfim, então uma pesquisa muito grande. Então, um outro lado do artista residente em ajudar o clube ou ajudar a sua festa de uma outra maneira, um lado que as pessoas não estão vendo na noite. Legal. Bom, agora sim, entrando no que eu estava comentando, eu vou dar uma opinião minha. Na verdade, eu vou jogar aqui esse assunto na mesa e vou falar, não necessariamente o que eu vou falar representa a realidade. Eu queria que vocês comentassem. Eu acho o seguinte: a gente, como DJ residente, num determinado clube ou numa determinada cidade, já vamos abranger um pouco mais, quando você recebe alguém de fora, você tem que fazer o cara estar confortável e você tem que respeitar o cara artisticamente, digamos assim. O cara vai tocar depois de você, pô, vamos... O que ele toca? Isso, aquilo? Pô, bacana. Vamos então fazer a cama para o cara, deixa o cara estourar. O cara é o headliner da noite, né? E a gente vê que em vários casos isso não acontece. Você vai tocar no lugar, chega lá 11 da noite, está o DJ residente da casa tocando 130 BPM com 10 pessoas na pista, né? Pior que eu já fiz muito isso no começo.
Tá melhorando, eu acho que tá melhorando. Graças a Deus, o Deep, que virou pop, né, quase que virou pop, todo mundo começou a tocar Deep, então você chega no clube, o cara tá lá tocando 122, 123 de vez em quando. Eu queria que vocês comentassem, vocês concordam com isso que eu falei, se a gente tem que realmente respeitar o gringo, ou se foda, se a gente toca o que quiser e o cara que se vire depois. Enfim. Cara, eu acho que depende do gringo. Exatamente. Assim, em 95% dos casos, cara, eu vou deixar a cama pro gringo chegar e bater o pênalti sem goleiro. Agora, se for um pau no cu, tipo Marco Carola, quero que se foda, brother. Você não vai abrir pra ele não, né? Provavelmente não, porque o seu já não tem muito a ver com o meu. Não, eu acho que o papel realmente do residente é você fazer aquela cama. Você nunca vai pegar a melhor fatia do bolo, na verdade. A gente sempre prepara um negócio para alguém chutar e fazer. Esse é o papel do residente. Claro que no começo o cara vinha, fazia um set mais ou menos no meu, eu já entrava a primeira querendo arrebentar ele, falando, nossa, é nóis. Só que na verdade, depois do tempo, eu falava assim, pô, meu, que ridículo que eu era, né? Mas acho que foi todo um aprendizado. Todo mundo acho que aprende, talvez, olhando outros, aí eu fui escutando, fui em muitos lugares, fui aprendendo, falei, pô, o cara começa bem calminho, e ele vai subindo, e a cabeça muda, mas no começo acho que eu não tinha essa noção, e eu realmente queria fazer o som que eu fazia, só que eles me deram um papel de residente, então eu comecei a aprender e fui vendo o que era o papel do residente. Então ele realmente tinha que preparar a pista e deixar o cara realmente com o filé mignon. Claro que depende do tamanho de clube, depende de muitas coisas. Às vezes aquela pista não está tão fácil para você. E você precisa da sua maneira como residente, que você conhece a pista, trabalhar aquele negócio para falar assim, não vou entregar também a pista pro cara com ninguém nela, né? Então, da maneira do residente, dentro do seu clube, eu acho que você sabe fazer o negócio para deixar o DJ convidado confortável. Vamos começar por aqui, assim, depois já. Mudar um pouco a ordem, fala. Pô, eu acho que é o seguinte, a gente mistura, não mistura, mas relaciona a história do residente diretamente com essa história de warm-up, né? Porque acaba sendo a função principal do DJ residente. É o cara que abre a casa e que faz aquele começo de noite. Começo, como a gente falou, começo é começo, não é meio, não é fim. Lógico, que o Léo falou, a gente espera um respeito mútuo também dos outros artistas, a gente não quer ninguém que venha e entre dentro do nosso espaço de trabalho, dentro da nossa cabine. O residente é o dono da cabine, é o cara que zela por aquele espaço, que cuida, que tira o lixo, que tira as garrafas que estão, enfim, que podem virar em cima do equipamento de som, que estão fazendo, enfim, exercendo uma série de funções, está conversando diretamente com as pessoas responsáveis pelo clube, seja com o gerente, resolvendo alguns problemas, está de olho no bar, está vendo se estão consumindo, se não estão, o que ele precisa fazer para melhorar aquela noite, para que tudo funcione de uma maneira redonda, que o clube, enfim, cresça junto com toda a história. O warm-up é importante, sempre, independente de quem vence, o cara, enfim, vai te esnobar ou não, e é o que você falou, tem que estudar o cara, não adianta, as pessoas confundem muito o warm-up, hoje é deep, não é deep, depende de quem vem, é necessário que todo residente entenda bem qual é a atração que vem depois dele, para saber até onde ele pode ir. Vão ter dias que você vai poder tocar muito mais forte, e você não vai incomodar o teu convidado, isso é importante. Hoje a gente tem internet para ajudar a gente estava falando aqui dessas minhas primeiras residências, enfim, não tinha internet, cara. A gente tinha muito pouca fonte de pesquisa. E muitas vezes, enfim, a gente só conhecia o artista pelos discos que a gente tinha daquele artista. E, na maioria das vezes, o que aconteceu quando eu recebi os primeiros convidados internacionais é que esses caras tocavam uma música completamente diferente do que era a música que eles produziam. Hoje isso é muito mais próximo. O cara produz e, na 90% das vezes, ele vem tocar aquilo. Então sempre era uma surpresa para a gente, então isso atrapalhava muito o nosso warm-up, atrapalhava uma coisa que a gente possivelmente estava preparando para aquele artista. Então hoje dá para dizer que é fácil, basta o cara pesquisar uma horinha em casa antes de tocar à noite, tem vídeo dos caras tocando, tem as produções dos caras, tem uma série de fontes aí de informação para que você faça um bom trabalho de warm-up. E independente de BPM,
A galera também confunde muito essa história de BPM. Não adianta falar, pô, no meu warm-up eu não posso passar de 122, não posso... Você pode, tem 100, enfim, tem Soulful em 127, tem Techno em 118, então esquece um pouco essa história de BPM, presta atenção na música, presta atenção na força que essa música tem, e que é isso que vai incomodar ou não o artista que vem depois de você. Inclusive, acho que um warm-up bem feito, o cara, nada impede o cara que está abrindo, de dar uma subida e depois dar uma baixada para entregar para o cara, né? O problema é saber fazer isso, né? É isso, e o residente precisa entender que ele tem os momentos dele, ele está ali para exercer aquela função naquele momento, pode ser que ele volte no final da noite para fechar, vai poder tocar o que ele quiser, enfim. Claro que também, é o que a gente comentou, sempre, o residente tem que prestar atenção no que está acontecendo no clube, né? Não adianta ele ficar cozinhando a galera na pista também num final de noite, que o bar não está mais consumindo, teu gerente está puto porque está um monte de cara enchendo o saco, pode sair uma briga, e enfim, aquilo não vai te ajudar em nada. Tem que trabalhar com a casa, né? Se o cara é residente... É isso aí, é um conjunto, é um time. O residente tem que entender que ele faz parte de um time. É verdade. Sandrão. É isso aí, cara. E tipo assim, tem noites, na maioria das noites no Privilégio, por exemplo, eu faço um warm-up para um cara que vai tocar EDM e eu tenho que entrar depois dele para fazer uma transição para um cara que vai tocar Deep. Entendeu? Então, esse lance da vaidade da velocidade da música, e, enfim, eu acho que é tranquilo. Eu administro isso tranquilamente, só que não tem problema nenhum. E acho que o conjunto é trabalhar, a gente tem preocupação com fila, como é que está o consumo da casa, se o cara entrou mal, como é que esse cara vai tocar, quanto tempo, a gente está sempre trocando ideia, eu, o Otávio, com o gerente, sacou? Acho que no final o resultado ser sempre positivo, entendeu? Luquinha já falou alguma coisa? Está preocupado? Eu concordo com tudo que o Mora falou, o Rodrigo falou, ele falou. O residente hoje em dia, na verdade, resumindo em poucas palavras, ele é a cara do clube. Ele tem que ficar preocupado com o DJ que vem, com o clube que está faturando, se o som tá bom ou menos. Tem muitos lugares, eu acredito que muitos de vocês já devem ter pego, de chegar lá e o residente não faz essa função e ainda tem equipamentos quebrados. Eu acho que você ficaria muito chateado se você chegar no meu clube e tiver um CDJ que de jogo tá fudido. Você vai me xingar, velho, pelos anos que você me conhece. Isso é uma função do DJ também, residente. Então, assim, é um conjunto, mas a parte musical eu acho que é a mais importante, como o Rodrigo falou. Uma pesquisa que a gente não tinha anteriormente, e que tem muito DJ aqui que tem mais de 10 anos e que não tinha internet na época, que tinha que ir em loja para comprar vinil e tinha que ficar antenado no que saía ou deixava de sair e que calhava que produzia um estilo e tocava outro, né? Então a pesquisa eu acho a mais importante. Tem uma outra história também que acontecia até um passado meio recente, que o cara ia tocar num lugar e, obviamente, que o residente ou o DJ local ficava com inveja ou com ciúmes e tentava dar uma sacaneada, né? Então, várias vezes, o cara vai lá, puxa um cabinho... Abaixa o som, depois isso já aconteceu comigo. Então, isso que eu ia perguntar. Vocês têm história para contar, assim, engraçada? Eu acho que a pior de todas é arranca o headphone e quando você bota o volume está no máximo. Acho que essa é a pior. Mas, cara, já aconteceu de baixarem nas potências, assim, quando eu tava tocando. E essa do cabinho também. O cara dá uma desconectada e, tipo, na metade do set com a vibração, fica num canal só e leva um tempão até a galera descobrir o que aconteceu. Tem aquela velha de ligar e desligar o crossfader também, né? Aquele ali é mortal, né? Acho que tem muito você bom mexe também. Em tudo, a última coisa que você vai olhar, porra, hoje eu já olho primeiro pro crossfader, já, opa, né? É quando aquele cara chato, porra, o som... Aí você vai e mexe no lugar. Não, tipo assim, você mexe no lugar que... O cara, ele tira o fone e se manda, né? Deixa você sozinho, que é uma coisa também que, pô, você fica ali, espera o cara conversar, de repente o cara vai te perguntar alguma coisa, né? Que isso acontece também. O cara de fora que vai tocar no teu ambiente, pode ser que ele te pergunte, vem cá, aqui que o pessoal curte. De vez em quando rola isso, vem cá, pede um briefing, né? Por mais simples que seja. Apesar de conhecer o clube, etc, que tem clubes que são meio ecléticos, né? Pô, cara, eu sou uma pessoa que sempre procuro pedir um briefing, mas eu tenho visto que ultimamente, cara, infelizmente, até promoters que não têm a menor noção de música. Recentemente eu vou contar uma história, eu fui tocar em Goiânia e eu cheguei no clube e falei, pô, e aí, qual é que é o som que a galera gosta aqui? Um negócio mais pesado ou mais deep house?
cara falou, porra, meu irmão, a galera aqui curte um dipzão, animal. Marinho Fichete veio aqui e arrebentou. Eu falei, pô, mas calma aí. Curte dip, Marinho Fichete arrebentou. Sabe? É meio complicado, velho. Eu acho o seguinte, eu acho que tão interessante, deve estar cheio de perguntas para fazer. Eu acho que eu vou até abrir para as perguntas já, porque vocês querem. Alguém quer falar alguma coisa, levantar algum tópico? Existe um tópico que talvez eu gostaria de falar rapidamente, que a gente está falando de maravilhas, de ser residente e tal, mas também, obviamente, deve haver alguns momentos não muito agradáveis, você não deve gostar de alguma coisa. Para o Sandro vai ficar difícil falar, porque o chefe dele está aqui, mas enfim. Mas a questão que foi abordada. Pode, vamos lá. Bom, eu conheço bem a relação, né? Uma relação. Ou seja, eu acho que todos aqui passam que o diretor artístico é sócio da casa, né? Existe essa relação, ou seja, tem aquele caminho que o diretor artístico quer, né? E tem a veia artística de cada DJ residente. Isso, em determinado momento, dá conflitos. Eu sei como é que é a minha relação com o Sandro, ou seja, é uma relação direta, franca, sem papo na língua e de muitas brigas. Bom, e como é que é a relação nos outros clubes, né? Quem está lá com o Miltinho, lá com o Conte, como é que é isso? Lá com o Mário? Eu acho que em todo clube, né, a gente como é residente e vive muito aquele clube, eles sempre querem saber a nossa opinião. E inclusive querem ter o feedback, o que a gente achou de certos DJs, que para eles foi maravilhoso, mas para a gente às vezes nem tanto. Então, uns que realmente foram muito bem, souberam fazer o som que ali dava certo naquela hora. E na verdade, pro dono foi uma merda, não vendeu champanhe, entendeu? Mas tem muita coisa. Então, a gente tem um palpite, eu acho, diferente do dono e, ao mesmo tempo, quem segue, quem contrata os DJs, né, na verdade, às vezes tem uma ideia parecida com o que o DJ tem, mas o dono, às vezes, quer outra coisa. Então, eu acho que a gente palpita querendo dar um segmento, mas quem dá o veredito final é sempre vocês, né? Bonito. Lucas, aproveita que o Mário não está aí, vai, pode falar, vai. Fala tudo, aproveita. Bom, a minha proximidade com o Mário ela é muito grande. É exatamente como o Mora falou, mas tem uma diferença. Eu prestar uma assessoria artística, isso é muito bacana, exatamente como eu disse. O residente é a cara do clube. Então, a gente sabe a sonoridade da tendência, principalmente se o residente viaja, toca fora, ou até viaja para conhecer outros lugares, ele se instrui. Se ele pesquisa, ele é antenado no que está rolando ou deixando de rolar na próxima tendência, etc, etc. É legal prestar essa assessoria, porque o dono do clube também não vai fazer só... Não tem tempo para fazer o artístico toda hora, ele tem outras preocupações, principalmente os números, como você falou. Então, é legal a gente dar essa ajuda, porque, na verdade, a gente não só está ajudando o próprio clube, mas está ajudando a cena, que é de onde a gente trabalha e ganha o nosso dinheiro. Então, a gente também tem que pensar nisso. O futuro da música depende do clube, né? Se você começar a tocar determinadas sonoridades, não é legal. Você vai mudar o teu público em menos de 2 meses. Há de vocês concordarem isso. Se você consegue manter um feeling... você consegue manter um público, né? E é essa assessoria que eu presto. Vocês ficam muito incomodados em ver o nome de um gringo grandão e o nome de vocês pequenininho? Isso incomoda vocês? Eu não fico. Acho que eu também não. Acho que realmente o residente, o gringo é a atração da noite, né? A gente tá lá para abrir. Quando a gente é a atração, acho que a gente tem que querer esse nome maior também. Eu acho o seguinte, cada clube é uma história, né? Mas eu acho que vou citar um exemplo de um clube que, pelo menos eu vi nos últimos anos, que sempre, hoje nem tanto, mas foi um dos clubes que mais valorizou os residentes. Além do Arung, que sempre fez isso, foi o Sirena. Na época do Carlo, o Carlo era ele e o gringo, ao contrário. Praticamente não era assim, eu estou brincando, mas é engraçado que sempre que a gente tem as brigas lá na Green Valley, a gente sempre usa o Sirena como exemplo. Lembra como era o Carlo Dalanésia no Sirena? Isso é verdade, principalmente depois da época que ele realmente deu um boom na carreira dele, aquele residente virou talvez mais importante do que os convidados.
Então, eu acho que é bem essa relação, entendeu? Essa conversa surgiu aqui na primeira palestra, que estava o Otávio, estava o Doreni do Grupo A, o Eduardo Phillips, e foi citado, não sei, mas o resultado foi assim, não, mas tem que fazer merecer, o nome tá grande. Aí eu acho que foi o Roger que falou, mas peraí, pô, eu vi um festival que tá o nome do Gringo Gigante ou do Gui Borato pequenininho. Não deveria estar maior o nome do Gui Borato, né, nesse flyer? Então, por isso que eu fiz esse comentário aqui. Eu acho, na real, tipo, eu não ligo, mas eu acho bacana a galera que briga por um reconhecimento maior do DJ nacional. E o Renato Ratier, eu acho que é uma das principais pessoas do Brasil a bater nessa tecla. De falar, pô, por que o nome do cara tá menor que o do gringo tá maior? É que aqui no Brasil, de uma maneira geral, a gente baba muito ovo pra gringo, né? Tipo, tem vários gringos que vêm tocar aqui, já cria aquela pré-expectativa de ver o cara tocar, que vai ser animal, e que nem o Mora falou, às vezes o cara vai lá, pô, faz um som nada a ver, que você acha nada a ver, mas a galera continua emocionada pelo simples fato do cara ser o gringo. Então, é bacana quem dá a cara para bater, para lutar por esse direito da galera local. Eu acho legal, sim, brigar por esse direito, e acho que muitas vezes, que você falou, às vezes é um gringo, enfim, que ninguém conhece, cara. Então não tem sentido o teu nome nacionalmente ser super conhecido, você ter uma galera que curte teu som, que está ali para te ouvir. Pô, ver um gringo que nunca ninguém ouviu falar, mas o nome dele é gigante, o teu nome é pequeno, isso não é legal mesmo. Exato. Inclusive a gente comentou sobre... Eu acho que tudo tem sua proporção, né? Óbvio, quando você está falando de um artista que realmente é grande, realmente tem uma expressão grande, forte no mercado, aí, enfim, ele merece isso. Tem que ser merecedor. A gente comentou no dia que a gente falou, pô, tem muito gringo que vem aqui, que o cara que tocou antes, o local deu banho no cara, né? Tocou muito melhor, o público gostou muito mais do cara que está acostumado a ver do que o gringo que veio de fora, né? Pois é, mas isso a gente está falando de uma entrega, né? 70%, Otávio. Isso a gente está falando na entrega, né? Exatamente. Até então você não sabe quem é o cara, esse que é o problema. É pior ainda. Buscar o cara sem entender direito o que ele vai entregar, isso é péssimo, né? Isso acontecia muito. No teu caso, eu sei que você pesquisa, ouve, não é bem o caso. Não, ele não. Ele só vai na certa. Cansei de ver o DJ Caro preparar o set perfeito pro Residente depois. Bom, vamos passar para o pessoal fazer perguntas. Vamos lá, bastante gente querendo perguntar. Eu sei que tem muito DJ aqui e, obviamente, seria até interessante a gente ouvir de vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, se existe essa busca por uma residência. Eu acho que sim, né? Eu acho que todo mundo quer ser residente de algum lugar bacana, né? Isso, além da batalha diária de ser DJ, ficar mais famoso, produzir e tocar a música, eu acho que isso também é um quesito importante de carreira, né? Não sei se eu estou errado, eu queria que você até quem for fazer a pergunta até comentasse, para participar um pouco mais interativamente aqui do papo. O que você falou, Rodrigo? Qual foi essa pergunta agora? Quem que está falando aí? John. Não, na pergunta, eu falei assim, a maioria da galera aqui que eu estou vendo tem DJ pra caramba aqui, né? Acho que quase... Quem não é DJ aí? Levanta a mão. 20%. O fotógrafo, quase que eu achei que era também. Quase. Se tiver uma graninha... Já tá usando o Tractor, né? Já tá no Tractor, né? Já que me contaram. Virtual DJ. Então, eu comentei assim, quem for fazer a pergunta, foi uma pré-suposição minha. Eu acho que a galera tá querendo arrumar uma residência em algum lugar bacana. É uma coisa que ajuda na carreira, faz bem, né? Além das outras missões, dos outros deveres de casa, que é fazer música, a galera tocar, o cara tocar fora. Que isso eu acho que é uma angústia que existe muito grande no DJ brasileiro. É sair da sua cidade, principalmente no Nordeste, no Norte, em outras regiões do Brasil, que é difícil o cara viajar. Às vezes, quando você viaja, você vê um cara tocando bem pra cacete. Aconteceu isso comigo outro dia, não sei se foi no Macapá. Pô, o cara fez um warm-up sensacional, o cara nunca saiu de lá. O cara, Rodrigo, não consigo sair daqui. A Érica foi embora? Não, a Érica estava aí agora. Em São Luís do Maranhão, o garoto que fez o warm-up, você estava lá, lembra? Cara, sensacional. O cara nunca saiu de lá. Então... ser residente é uma busca de vocês, é ou não é? Embora, acho que tem gente até residentes aí de clube, né? Sem ser nós aqui, né? Acho que ser residente é uma das primeiras conquistas, ou meio que quando o DJ se estabelece, porra, tô com uma carreira, né? Quando ele tem a primeira residência ali dele que faz sentido, que é um clube bacana, para mim é o primeiro
passo ali que o cara dá, pô, tá tudo indo bem, sou DJ mesmo e, enfim, para mim é o primeiro passo. Mas a minha pergunta é que é para o pessoal que, enfim, às vezes o DJ atua residente não só como DJ, né? Às vezes como diretor artístico, o cara, por exemplo, com o Luca, eu toco direto na Pachá, o Luca, ele dá sempre os toques pro Mário, acho que é legal buscar esse DJ, esse aqui tá em alta, ou então ele que faz o line-up, entendeu? Ele que organiza, vamos fazer assim, porque o clube começa só abrir uma da manhã lá embaixo, enfim. Às vezes de residente é muito mais que só residente. Às vezes tem que pegar o gringo no hotel, receber, sabe, ou enfim, o headliner, levar para jantar, conversar com o cara, né? Então, ser residente é muito mais do que só tocar. Eu queria que você falasse a importância disso, tipo, se é o trabalho do residente isso, ou se não, isso aí quem tem que cuidar é o dono do clube. E, enfim, qual a importância de receber bem o convidado? Como que isso funciona para vocês? Eu vou te comentar o seguinte, eu tive essa situação de ser DJ residente e diretor artístico da Green Valley, e depois de 6 meses eu falei pro Flores, né, que é um dos sócios lá, eu falei, cara, ou eu te mato, ou eu vou continuar só DJ residente e continuo seu amigo. E foi assim que aconteceu, porque é uma relação difícil, porque você passa a fazer parte da empresa de uma outra maneira, você começa a ver outras coisas. E eu vejo isso muito no nosso meio. Quanto mais amiguinho você for, mais para trás você vai ficando, né? Todo mundo tem que ser meio filho da puta, né, nesse nosso meio. E eu não sou filho da puta, eu sou um cara super honesto, trato todo mundo bem, ajudo todo mundo. Mas é uma situação, a partir do momento que você passa a trabalhar oficialmente como um diretor artístico daquele clube, as coisas complicam um pouco. Inclusive o Leozinho fugiu de uma boa, né? Quase que você não foi, né? Porque os teus parceiros foram, você não foi, né? Então o Luca também, o Luca é o diretor artístico da Pachá Búzios, né? Ele que decide quem vai, quem não vai. Então o que você acha disso? É uma coisa meio complicada, né? Você é cobrado. Se você sugere um DJ, o cara vai e não entrega o que você estava esperando, não foi, né? Agora, se você tem essa função e o cara não entrega, você vai ser cobrado disso. É difícil. Já aconteceu de eu indicar e o DJ, sei lá, não está inspirado. Hoje em dia, digo que o DJ não existe essa de não estar inspirado. Desde o momento que cobram os cachês que estão cobrando, ou você está inspirado, ou você está inspirado. Então, assim... sim, já indiquei pessoas erradas, assim como também, às vezes, eu discordo, como você deve ter discordado já com Flores, de algumas atrações, mas procuro manter uma relação unânime, entendeu? Há momentos, sim, que você não curte, ok, não curto, mas é o dono, é ele que decide. O máximo que eu posso fazer é ajudar, como o Johnny falou, em tentar ajudar em horários de line-up, e horários de troca de DJ são muito importantes. Não adianta eu colocar o DJ que toca mais Jeep na Pachá às 5 da manhã. Para mim não vai fazer efeito. Não tem como. Sobre a sua pergunta de levar para jantar, eu acho que antes de ser DJ, sou um ser humano. Se eu quiser ter uma amizade com você, se eu achar você um cara educado, eu gostaria muito de te levar para jantar. Então, assim, eu gostaria muito de ser recebido muito bem quando eu vou para outra cidade. Se o cara não tá nem aí para mim, tá cagando na minha cabeça, ok. Mas a minha educação me inspira, eu queria ter uma amizade com você, se você é um cara bacana. Então, eu quero te levar para jantar, que você está no meu clube. É essa amizade que eu crio. Não é uma obrigação. Pois é. Não é uma obrigação, mas eu faço gosto. Tem DJs agora que não gostam. Querem ficar trancados dentro do povo. Você nunca me levou pra jantar lá em Búzios. Peraí. Não, é porque eu fui na sua casa. Deixa comigo, né? Mentira, eu fui na sua casa jantar, né? Então, não sei, agora mora... Eu acho que assim, quando a gente tem uma relação boa com o DJ que está vindo, realmente, se ele é um amigo seu, você até quer jantar com o cara, faz tempo que eu não vejo, vamos encontrar, entendeu? Porque no clube, na verdade, você chega, o DJ residente está tocando e o cara vai entrar depois, você não tem tempo do bate-papo. Enquanto um está tocando, o outro não está. Então, acho que o jantar antes é realmente aquela interação com amizade, o DJ, né? amigo, ou então até um gringo, você quer receber, vou jantar com o cara, vamos lá. Fazer essa troca, vou dar minhas músicas para ele. E eu acho que é uma relação legal, que para o clube também é bom,
pô, vai... só agrega, eu acho bom, acho legal. Mas para complementar, não é uma função, né? Acho que a função do residente é dentro da cabine. A partir do momento que o residente cuida da cabine, recebe dentro da cabine, né? Não deve ser tratado como função. Se ele quer ter um tour manager ou, enfim, alguém faz essa assistência, é super legal quando os meninos falaram. Se você quer ter uma aproximação, isso é uma vontade de cada um, mas não é uma função. A função do cara é dentro da cabine, é no clube, a partir do momento que o clube abriu. Essa relação que nem o Luca falou é bacana, mas eu vou parafrasear aqui o meu primeiro agente, que é o Paulo Silveira, que é um cara que muita gente ou odeia ou ama, mas, independente disso, foi uma pessoa responsável por aumentar o cachê de todo mundo no país, foi o primeiro agente de DJ do país, e ele me falava uma coisa que eu acho certa até hoje. Ele falava: Leozinho, você é DJ, brother. Tua função é ficar em casa, escutando música, trabalhando set. Você não tem que se vender, você não tem que fazer nada além disso. Tua função é essa, brother. Tudo que você fizer além disso é porque você está afim. E daí, logicamente, quando o cara é DJ residente do clube, ele já faz parte de uma equipe muito maior, ele faz parte do clube. Então, de repente, o cara, pega o cara ali no hotel, ou, dá uma olhada, vai no clube à tarde, vê se o som tá bom, dá uma brifada pro cara, tal. Tudo isso é maravilha, mas a partir do momento que você não é DJ residente, daí também, demais, né? O DJ que vem de fora, muitas vezes está querendo alguma coisa diferente e vem atrás da gente também, né? Aí eles vêm, né? Oi, tudo bem? E aí, beleza? Pô, vocês sabem o que eu tô falando, né? Marcinho! Oi, boa tarde a todos, meu nome é Márcio Rocha. Eu só discordo de algumas coisas, alguns pontos que foram colocados, que o DJ residente, no caso, ele é o primeiro passo, né? Que o cara quer ser o DJ e tal. Eu acho que existem outros passos anteriormente a ser residente. Por quê? Porque o residente, ele não só pega o início ou só pega o final, mas ele pode pegar o meio também. Às vezes aconteceu comigo, do DJ não poder ir, atrasar o voo, enfim, uma série de situações aconteceram para aquele determinado DJ não poder estar tocando ali. E aí, como é que faz? Um cara que não tem experiência vai pegar um clube com, sei lá, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas e o comprometimento. Então, assim, existem, antes do residente, dele pegar uma residência, eu acho que quando a pessoa pega uma residência, tem que estar pronto para assumir qualquer responsabilidade. Pegar no meio, no final, no início, enfim. Eu acho que o DJ, ele, para pegar uma residência, ele tem que estar pronto. Quando está pronto, aí sim, agora eu vou encarar uma residência. Porque o horário que eu pegar, eu vou resolver o meu problema. O que é? É girar o consumo, fazer com que as pessoas dancem. Às vezes acontece muito de você nem fazer o armap, a casa contratar 3 DJs, 2 DJs, enfim. E você só pegar o final. E o cliente chega lá e fala assim: nossa, eu adorei o final, porque o início e o meio foi uma porcaria. Entendeu? Então, é só por esse ponto. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: contrataram, a casa, no caso, contratou, vocês não contrataram um DJ, ele chegou lá, não fez um trabalho bacana, está ruim, o pessoal está reclamando, como já aconteceu na boate que eu trabalho. Em 20 minutos foram 120 pessoas embora. Tinha algo errado. O que era algo errado? Era ele. Logicamente. Não tinha outro problema. E aí, como é que faz? Vocês tiram ou alguém vai lá e fala: filhão, felizmente... Manda um terceiro lá e falar, né, cara? Eu jamais vou chegar pro cara e falar. Mas vai pegar um pela-saco e falar: meu irmão, fala pro cara que já deu. Não, já rolou, já aconteceu que pediram para mim. Vai lá e tira ele. Eu falei: como é que eu vou tirar o cara? Já rolou, mas essa é a função do contratante, né? Qualquer um, pode ser qualquer um, entendeu? Otávio manda a Paulinha lá dar essa uma função de quem assinou o contrato, né? Já deu. Não vai pro lado do residente. Se alguém precisa tirar da cabine, é quem contratou, né? Então, eu tô te pagando, eu peço para você parar também. Acho que é por aí. Acho que foge da gente, isso não pode, entendeu? É uma falta de respeito eu virar pro cara e falar: então, você não está se dando bem, dá licença que eu preciso fazer a casa funcionar. Não, tipo muita falta de educação e a gente acaba... exatamente.
Eu tive que fazer isso uma vez eu fiz, cara. Eu fiz também. Porque, Já, aliás, já me pediram algumas vezes e eu fiz. Não, eu fiz. Eu ia tirar o cara, eu fiz nada bacana. Era a minha segunda noite na Green Valley tocando, eu ia fechar, era o Bob Sinclair tocando, depois teve outro artista, que eu não vou mencionar o nome, esse cara entrou, simplesmente ele começou a destruir a casa. Eu tava desesperado olhando aquilo, a galera indo embora, fazendo assim na pista, não tive dúvida. Esperei meia hora, não melhorou, fui lá, amigo, porra, tá. Tive que falar em inglês com ele, falei, ó, não tá agradando, melhor você sair, dar uma fechada aí. Dono tá te chamando lá no camarim. E o cara concordou, o cara tocou mais umas 3 e saiu fora. Aí eu peguei. Porra. Sério? Cara, era pista parada, olhando pro cara assim, ó. Triste. Esse artista, ele vinha junto nessa época com Bob Sinclair. Alguns devem até se lembrar e saber de quem eu estou falando, mas ele vinha junto. Não vou falar, deixa eu falar. Tem algum português aí, não? Tinha o Antônio, ele não está aí mais. Ele é manager dele hoje. Então por isso que eu não vou falar às vezes. Boa noite, meu nome é Vinícius. Eu queria fazer uma pergunta referente antigamente, até os anos 2000, 2002, e para os dias de hoje, que todo mundo quer contratar DJ, todo mundo quer ganhar dinheiro, e se vocês sentem falta de ter uma noite de vocês do clube, sexta-feira é a noite do clube, que o DJ residente toque a noite toda, só vocês. Se vocês sentem falta disso hoje em dia, porque é só contratação do início ao fim, e o DJ residente acaba tocando mais fora do que no próprio clube. Toca 1 hora no início, 2 horas no final e depois não toca mais. Se sente falta de fazer uma noite inteira de vocês? Eu acho que o único clube... Não, o Privilégio faz isso também, né? Não tem uma noite só dos residentes lá, você faz de vez em quando, clubinho... Não, né? Porque eu sei que o Arung faz. Eu acho que o Arung é a única casa que faz, né? Mas tem muitas noites os residentes tocam no melhor horário do clube, seja ou na madrugada ou na manhã. O Arung faz a noite. O Arung tem a noite só de residente e, além disso, eu sinto muita falta disso. Então, tem uma noite no Arung no ano, que é geralmente quando é meu aniversário, que eu toco a noite inteira, no vinil, e assim, já aconteceu... Fominha mesmo, já aconteceu de ter gringo na balada, e, assim, em qualquer balada, cara, se o Sacha vai tocar, ele fala, ó, eu tô bocado para tocar depois, ele quer tocar até o final da noite, não tem problema. Cara, já teve milhares de vezes que eu deixei ele tocar porque o gringo queria continuar a tocar. Mas nessa noite em particular, cara, teve acho que era o Paul Woodford, sei lá. O cara tocou 1h30, eu cheguei, filhão, pica a mula porque hoje sou eu. Ah, não, mas eu toquei 1h30. Eu falei, cara, o problema é teu, hoje é minha noite, eu vou tocar. E eu comecei a tocar, cara, tipo 2 da manhã, 6 da manhã o cara tava atrás de mim. E aí, você vai sair? Eu falei, não vou sair não, cara. E fiquei tocando até 2 da tarde, tipo, entendeu? Eu sinto falta disso. Uma noite que eu vou tocar a noite inteira, mas não me enche o saco, é só eu. Eu também sinto falta, muito, que nem o Leozinho, enfim, mas a solução que eu arrumei para mim, na verdade, foi criar uma festa minha, enfim. O que eu acho legal, o mais legal de tudo isso, não é só tocar da maneira como eu quero, no horário que eu quero, mas também criar o line-up inteiro, enfim, com pessoas que eu adoro o som e tudo mais, que eu sei que no momento que eu não estiver tocando, eu vou estar me divertindo também. Então, essa foi a solução que eu arrumei para mim, mas, pô, sinto muita falta, sim. Eu também sinto, e vocês vão concordar que tem uma coisa que é do caralho, é você conduzir a noite do teu jeito. Você, tipo assim, se tiver 3, 4 horas para tocar, e você vai sentindo a pista, e vai tocando, e vai mudando, e vai subindo. E isso faz uma falta muito grande. Eu sinto mesmo que, pô, se eu pudesse fazer isso mais vezes lá dentro da casa, seria muito foda. Que mais uma vez relembrando o passado, a gente antigamente tocava a noite toda, não tinha essa de 2 DJs, isso aí vai aparecer, nossa, sei lá, eu nem me lembro. A gente abria e até o fim, eram 9 horas de 7, cara. Ficava no cafofinho escondido, né? A gente tinha o Tadinho. Tinha um cara que chamava Tadinho, que era o cara que ia lá, ligava o gravador de rolo, ficava rodando lá aquela música da abertura, a gente chegava meia-noite e ia até 8, 9 da... O Léo é desse tempo também, ó. Sim, galera. O Léo já teve Tadinho, já. Oi?
Whisky? Ah, o jacaré, eles servia bebida. Não, eu nunca tive. Um tadinho pra me servir bebida eu não tive, não, cara. Infelizmente, não. Mas era isso, era no set de 9 horas, cara. No sábado, porra, você tocava até o Hipopótamos, a rua, você lembra. E até 8 da manhã, 9 da manhã, era o mesmo cara do começo ao fim. Haja uísque, né, aliás, né? Próxima pergunta, lá atrás, nosso querido amigo de Manaus, que fez uma pergunta polêmica no primeiro dia também. Lá É verdade. Lá vem bomba. Luciano de Manaus. É o seguinte, eu sou DJ desde 1990, né, no Amazonas, sou muito conhecido na região norte, já toquei em todos os estados da região norte, quase todos os municípios do Amazonas, já toquei na França, Bolívia, Colômbia, Venezuela, ou seja, a fronteira dali eu já faço a fronteira inteira. O período de residência maior que eu tive foi 11 anos na Crocodilos Club, a casa mais antiga do Amazonas, em atividade até hoje, desde 1975, certo? Inclusive, o Rodrigo Vieira conhece a história do Amazonas, quanto à época dos voos da Air France que iam para Manaus, os vinis ficavam lá, que os comissários levavam, deixavam lá, e o pessoal ia de São Paulo comprar disco em Manaus, porque os lançamentos estavam chegando lá, e quando chegava aqui já tinham selecionado primeiro lá alguns discos, né, Rodrigo? Então, assim, realmente, o DJ residente, ele tem um papel muito importante hoje de fazer o warm-up, talvez, para algumas atrações. E a minha pergunta para vocês é: como é o relacionamento de vocês com o patrão de vocês? Porque eu tive um problema no passado muito grande, nos meus 11 anos de residência, que foi similar ao que vocês falaram no início. As casas noturnas querem contratar o DJ da Pachá, mas quer usar o nome da Pachá, não quer usar o nome do DJ. Então, na época, queriam contratar o Luciano, o DJ da Crocodilos, mas queria colocar o DJ da Crocodilos. Não queriam colocar o DJ Luciano, né? E o meu patrão não deixava eu viajar naquela época. Numa apresentação eu ia ganhar 3 vezes mais do que o meu cachê da noite. Só que, em compensação, só queriam fazer uma apresentação de 2 em 2 meses. Na minha época de residência, a gente tinha uma atração a cada 2 anos com o DJ convidado. E o residente ficava esses 2 anos tocando todas as noites. Como é hoje a necessidade de vocês, residentes, papo de DJ, como é a necessidade do DJ residente realmente querer aquela noite só para você mostrar o seu trabalho, quando acontecem situações da atração atrasar e a pista está cheia, é a sua oportunidade de talvez mostrar um pouco mais o que você gostaria para o público naquele horário ali, até porque você, em outras noites, não está com aquele público que foi para assistir o convidado. Como é a relação de vocês, patrão, funcionário, para viajar, e como é essa necessidade da festa do residente em si, que vocês falaram agora há pouco, mas que explicasse um pouco melhor. Bom, quando a atração atrasa é lindo, né? A gente pega aí o rocambole. É ótimo, você tem que aproveitar. Eu acho que tem muitas noites, na verdade, quando tem atrações grandes, você também tem a chance de mostrar seu trabalho. É uma noite que você pode fazer um warm-up bacanérrimo, porque o clube vai estar totalmente lotado e o público já está lá querendo curtir música boa. Então é uma chance que você tem de aproveitar. E se ele atrasar, melhor ainda. Se ele não vier, então é nóis. Luquinha, qual a sua relação com o seu patrão, Luquinha? Não, para começar na parte que você fez de pergunta em sair do clube, eu tenho essa elasticidade em sair do clube. A gente compõe o line-up de outras formas, com outros DJs, sempre pensando, como eu já disse anteriormente, em horários e que cada um se encaixa com o perfil do clube. Sobre eu mostrar o meu trabalho no clube, como eu disse, eu comecei em 96, era da época que era só um DJ por noite, e você deve saber muito bem disso. Eu, graças a Deus, a cada 2 meses, sou muito fominha e toco sozinho a noite inteira. Então, eu tenho minha própria noite e toco por 7 horas. Minha relação com o patrão atrasou, é o DJ residente que tem que fazer a função. Se não está tocando bem, como levantaram essa questão, não acho que cabe a mim retirar o artista. O dono do clube retira o artista. Cabe ao DJ residente salvar a bandeira do clube. Essa é a minha relação. Iggy, você quer falar um negócio sobre isso, não? É que a gente já falou, quase cobriu já. Iggy, vamos lá. E aí, galera, sou o Iggy Albuquerque, eu sou DJ lá de Niterói, ali do outro lado da poça. E já tive o prazer de tocar com o Rodrigo algumas vezes, acho que se deu bem, pra caralho. E
eu queria saber de vocês, qual de vocês tem a autonomia de poder ser bucado fora do clube de residência, e acho que essa história de botar mais de um residente possa ter favorecido isso, o book, ou se foi por isso que começou a se investir nisso, em mais de um residente, para poder facilitar e poder dar essa abertura de books externos, e como é isso, levando um nome, por exemplo, Pachá, o Luca sendo bucado, levando o nome da Pachá, num dia que a Pachá vai estar aberta, e, sei lá, pode ter um cara que vai deixar de ir para Pachá para poder ir ouvir o Luca, levando o nome da Pachá para outro lugar. E essa é uma questão. E outra, que eu acho que essa história do gringo sempre ser a grama do vizinho, a mais verde, acho que isso é uma questão de proporção também. Porque eu acho que o que acontece com o gringo no Brasil, acontece a história que o Rodrigo falou, que é a galera do Nordeste também, com a galera do Rio e de São Paulo, a galera, aí vamos diminuindo. Eu acho que acontece às vezes com a galera do próprio Rio de Janeiro para Niterói. Hoje o cara atravessou 15 minutos de carro, o cara ganha 5 vezes mais o cachê de uma pessoa que toca, às vezes, o dobro do tempo, e também é atração, sabe? Da noite, às vezes, está no mesmo tamanho. Eu acho que é só uma questão de proporção também. Eu acho que a gente não vai conseguir sair disso. E essa questão da residência aí, fica aí. Só fazer um comentário sobre a sua primeira pergunta, que é uma pergunta meio elaborada, né? Obviamente, não existe uma fórmula que a gente segue, depois eles podem completar, sobre tocar fora. Agora, tem que existir um mínimo de respeito. Se você é residente, se eu sou residente da Green Valley, eu não vou tocar no clube da esquina, não vou tocar do lado. Eu acho que o único o único DJ que consegue tocar no Arung e na Green Valley é o Fabrício. Mas até por causa disso diminuiu o número de gigs dele no Arung. Ele tem tocado mais em Green Valley. E esse, na verdade, foi o único pedido que foi feito para mim. Ele falou, cara, você pode tocar onde você quiser. Se tiver bucado no Arung e aparecer outra gig melhor, você pode ir. Mas a única coisa que eu te peço é para não tocar na Green Valley. Que ali no caso de Balneário, é como o Ibiza. Você não vai ver o Sacha tocar na Pachá e depois ver ele na Minija. Ele vai tocar só num determinado clube. Então... Compete direto. Eu acho, isso normal e, inclusive, tem que ser feito, né? Algumas praças também, né, são muito pequenas, né? A gente não tem, às vezes, público para 2 ou 3 clubes na mesma noite. Então, realmente não dá. Às vezes não é um concorrente direto, mas não dá. O cara tocou aqui, não dá para semana que vem ele tocar de novo mesmo nessa cidades adjacentes perto, porque você sabe que o cara sai de uma cidade para outra. Você fala de Brasília com as cidades satélites, enfim. Né, 5 e também tem que manter um certo nível. Quando eu falei o clube da esquina brincando, o Leozinho não vai sair do Arung e vai tocar em chique, ali perto, num clubezinho. Se for maneiro, tudo bem. Se for se pagar o cachê, se for por aqui, se o cachê for bom... É que vira e mexe, a gente toca nos lugares meio estranhos, mas que a gente não sabe como é que é e tal. É o que ele falou, né? Sem saber, tudo bem. Não pode saber e ir, né? Porra. O Igor, eu só não entendi a pergunta direto a mim. No caso... Da mesma cidade ou do estado? Não. Luca já tocou na Privilégio, Luca? Eu acho... Não. Não. Não, negócio... Existe o respeito, mas, por exemplo, no Rio, eu posso tocar muito bem no Rio numa quinta-feira e poder tocar em Búzios no sábado. Eu acho que não atrapalha o mercado. Eu acho que atrapalha o mercado e até acho uma falta de consideração. De um modo geral, como o Otávio disse, tocar na concorrência direta. O mercado em Búzios só tem 2 clubes, gente. Não tem como eu tocar no Pachá na sexta e no Privilégio no sábado. Isso é impossível. Isso vale de um modo geral, vale de um modo geral. Mas para comentar uma coisa, tem patrões aí que o cara reclama, por exemplo, Búzios e Rio. Se você for tocar em Búzios no sábado, o cara reclama se você tocar no Rio na sexta. Eu acho que isso... São 3 horas de carro.
Eu acho que isso rola. Lá em Santa Catarina também rola muito isso. Eu acho que isso às vezes atrapalha, às vezes não. Como eu disse, eu acho que de sexta para sábado, hoje em dia, atrapalha um pouquinho. Já de quinta para sábado, nem tanto. Eu acho que assim, se eu moro no Rio, eu posso ver o Memê no Rio na sexta, eu não vou para Búzios sábado. Ou eu vou optar em ir para Búzios sábado, mas não vou ver ele na sexta. Eu acho isso. Acho que varia muito do tamanho da atração, né, gente? A gente está falando de uma mega atração que vai mobilizar um cara de viajar de uma cidade para outra. Então exatamente, por isso que eu falei. Eu quero mais é rachar o lojista. Rodrigo. Opa. Só queria deixar aqui falar que, com relação ao tamanho do nome da pessoa no flyer, do gringo tá grande ou pequeno, eu acho que isso é irrelevante, porque ele tem que bancar aquilo que está sendo vendido, né? Se você pega um gringo que estamparam o nome dele grande no flyer, ele tem que chegar lá e representar o tamanho que ele está sendo vendido. O que frustra, às vezes, algumas pessoas é que se coloca o nome do gringo grande, o cara chega lá, não representa tudo aquilo que foi vendido. E aí sobra para aquele que está pequenininho, que é o residente, ou às vezes até um outro convidado também, que acaba, de repente, limpando aquilo ali que o gringo, teoricamente, que veio grande, com cachê caro, enfim. E acaba limpando. É só essa ressalva que eu queria dizer. Mas isso aí também é uma falha dos contratantes. Sim, é isso que o pessoal tem que entender. Sim. É o cara que deu aquele tamanho gigante sem saber o que ele vai te trazer de entrega. Sim, com certeza. Então é uma falha dos contratantes. E voltando ao que você falou sobre o residente estar preparado no clube para todos os momentos, é real, ele tem que estar assim. Vão acontecer muitas ocasiões enfim, do convidado faltar, ter algum problema de logística, perder voo, etc, etc. Você vai ter que representar bem. E aí a gente volta de novo para o lado dos contratantes também, dos donos dos clubes, de prestarem atenção na contratação de bons residentes, e não o que acontece muitas vezes, infelizmente, daquele cara que contrata um cara que, ele aprendeu a tocar agora, eu vou pagar R$200 para ele, está tudo certo, e enfim. E o cara não tem experiência, não tem nem capacidade para segurar uma noite, enfim, em cada momento que ela necessita, seja no começo, meio e fim. Às vezes você até traz um cara de um outro estado, né, para cá. E aí chega aqui, ele toca as mesmas músicas, faz as mesmas coisas que o residente fez. Então, assim, não tem por que contratar o cara também, às vezes. Porque eu acho que quando você contrata uma pessoa de fora, tem que ter algo, ele tem que trazer algo de diferente. Ele tem que tocar fazer alguma coisa diferente. Em relação às músicas, aí eu discordo de você só porque hoje a história é muito globalizada, cara. Todo mundo tem acesso às músicas. Realmente ele deve te apresentar alguma coisa diferente, concordo com você. Mas em relação às músicas, isso vai acontecer muitas vezes, principalmente falando no mercado mainstream, onde todo mundo toca a mesma coisa. Sim, eu de repente me expressei errado. Eu digo de forma diferente. Você pode tocar as mesmas coisas, lógico, mas de forma diferente. Tem que apresentar algo mais. Justamente. Se ele pôs um nome grandão lá no flyer, é o que você falou. Tem que apresentar fazer valer o aéreo, fazer valer o hotel, fazer valer o cachê. Bom, gente, alguma pergunta? Acho que está na hora, né, de acabar. Rodrigo. Oi. Posso fazer uma pergunta? Opa, desculpa, não te vi aí. Não, microfone. Tranquilo. Eu só queria fazer uma pergunta aos residentes, o seguinte. O que eu mais escutei aqui durante esses 3 dias é o seguinte. O DJ hoje, ele não só tem que ser uma pessoa que tem que, basicamente, escutar música e montar um set, mas também criar. O DJ residente tem essa preocupação de, no momento, fazer criação, um degrau maior, ser produtor ou não. O DJ residente tem que ter uma preocupação de manter o seu foco, que é a pista e o resultado para a casa noturna de vocês. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Ih, começou aquela fase de cortar o microfone já, ó. Bom, eu acho assim, primeiro que tem vários aspectos, depende muito de cada um o que ele quer. Se realmente esse DJ residente quer crescer, entendeu? Não só se tornar um DJ residente, ele quer tocar em outros lugares. Se ele começar a fazer a música dele chega antes do que ele nos clubes. Porque os DJs residentes vão estar tocando a música dele, antes de você até chegar lá. Então, acho que, exatamente, se a gente quer crescer, a gente
uma coisa vai chamando a outra. Então, para você continuar fazendo um trabalho, hoje o mercado está super apertado, talvez só DJs hoje já não faz mais tanta coisa funcionar, entendeu? Para você colocar só um DJ no mercado é difícil. Então, se ele não fizer as próprias tracks para aquilo chamar e o seu nome crescer, acho que fica difícil hoje em dia ainda mais. Uma coisa que independe do residente mesmo, é pessoal, vai da tua vontade de crescimento. Essa pergunta é até abrangente, não é o DJ residente, é o DJ, né? De modo geral, né? Bom, amigos, obrigado pela presença, papo super agradável, obrigado a vocês por estarem aqui com a gente, em nome do RNC, acho que foi super legal, super proveitoso, e é isso. Não me deram nenhuma dica para dar para vocês do que vem agora, acho que a gente tem que olhar o guia oficial e escolher algum lugar legal para ir agora. Johnny, o que vai rolar aqui agora? Pô, valeu, meu, brigadão. Boa pergunta aí. Como é que é? 25 anos de dance music? Porra, interessante. Cadê o Emê para contar? Lucão! Você falou de folga, graças a Deus. Aí vem dia 8, quando começa comigo dia 1º, né? Ah, dia 1º. Você vou de lá no 5 também, vou. Vamos lá. Tem que ir lá, tô devendo. Mas uma pergunta que eu achei que vai ficar mais tempo falando, perguntando.